Olá, amigos do nosso canal História Esporte. Como dito no início do ano, o primeiro vídeo, tenho a meta de mais consistência esse ano. E nada melhor do que trazer meu querido amigo Vinícius Chaer, que já participou conosco várias vezes, falando de Ayrton Senna e falando também de futebol. Vou deixar para vocês aí na descrição do vídeo o link de todas as outras participações anteriores do Vinícius. Então, antes de passar a bola para ti, meu irmão, te agradecendo novamente a tua solicitude conosco de sempre. A gente fez dois vídeos sobre futebol, um deles falando do Messi, mas outro falando do Neymar. Se o Neymar era o maior jogador brasileiro pós-Pelé, porque é uma coisa que foi discutida e aventada durante muito tempo. Porém, aquele nosso vídeo é de 2021. E de lá para cá, nós tivemos o Neymar jogando na seleção. A Copa de 22, ele se lesiona durante a Copa, algo que é raro e difícil de acontecer. Ele voltou, foi a sua qualidade que fez o Brasil ter esperança, porque aquele time de fato não correspondeu, né? Foi o pouco do Neymar ali. Mas, puxando o gancho já para te passar a bola, o Neymar deu uma entrevista agora, recente, para o Romário, que repercutiu muito a fala dele sobre o fato de que ele jogaria no lugar do Rivaldo em 2002. Não foi só sobre 2002, mas essa é que repercutiu, porque o próprio Rivaldo entrou e o Neymar respondeu, e outros jornalistas, e todo mundo trouxe a baila. Muitos entenderam como um desrespeito ao Rivaldo, outros entenderam que o Neymar está se achando, outros entenderam que são dois gigantes, que a gente precisa colocá-los em prateleiras, mas diferenciar o que é um período e o que é uma carreira. Então, te passando a bola, meu irmão, agradecendo novamente. E, assim, tem discussão, Neymar e Rivaldo? É uma discussão que vale a pena ou não vale a pena? Obrigado, meu querido. Salve, Marcel, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Um salve também para os seguidores desse canal História e Esporte, cada vez melhor. A gente estava recordando aqui, eu participei uma vez em cada ano, né, desde a existência do canal, e ano passado a gente saltou, né, como ainda estamos em janeiro, né, tá valendo para cobrir 2024. Bom, a sua pergunta tem comparação, né? Mas antes de mais nada, eu até quero reforçar aqui, eu cheguei a discutir isso também com alguns amigos. Na verdade, essa discussão pós-entrevista do Romário foi um exemplo, a pura expressão do que acontece hoje no mundo das comunicações rápidas. Uma fala, uma polêmica, personagens que têm em torno de si, seja em qualquer assunto, no caso do futebol é por si também muito inflamável, sempre. Personagens que têm essa capacidade de mobilizar, assuntos que mobilizam, aí vem uma enxurrada de vídeos curtos e palpites curtos e opiniões curtas, que de tão curtas, nem tudo que é curto é raso, mas de tão curtas acabam sendo muito rasas e muito simplificadas. E muitas pessoas explorando isso e faturando com isso, né? E cada vez mais pessoas, ouvintes, se viciando em vídeos muito curtos, em ideias muito rasas. E a gente já viu o reflexo disso em outros tantos assuntos do mundo, até mais sérios que o futebol, né? Nem sempre muito positivo. Então, o seu canal se diferencia porque aqui são análises mais consistentes. Nem sempre pretensiosas, no sentido ruim da palavra, mas que se debruçam, que se dedicam, que têm esmero, né, ao colocar tudo em perspectiva mais adequada. Então, eu aceito falar sobre isso com você, por saber que é com esse tom e poder destacar isso aqui no começo, né? O quanto as ideias são encurtadas, hoje em dia fica até difícil a gente emitir opinião sobre. Mas como a gente conhece futebol, acompanha um pouquinho, acompanhamos bastante a carreira do Rivaldo e do Neymar, dá para a gente discutir bastante em perspectiva, assim, é uma boa discussão. Perfeito. Bom, a pergunta que o Romário faz, ela é uma pergunta assim que até como pegando o teu comentário, ela já é uma pergunta que veio ali fechada, um pacote no momento ali jogou para ele a bomba, vamos dizer assim. Então não foi assim uma pergunta aberta, o que que ele acha das seleções e se ele se vê em algum lugar. Ele fez um papum, deu três nomes em cada uma delas e o Neymar tinha que tirar. O Neymar foi a resposta dele para 2002, a gente já vai explorar isso, foi apenas pelo tamanho histórico do que se entende de quem são Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho e Rivaldo, né? Então, a pensamento geral, eu diria até que do mundo é colocar nessa ordem Ronaldo, Ronaldinho e Rivaldo, né? Eu já discordo, a gente já conversou sobre isso, eu discordo do Ronaldinho nesse tão alto patamar. Acho que todos os três, Ronaldinho, Rivaldo e o Neymar, os três estariam brigando por uma segunda posição ali. Então,
O Romário, ele perguntou se jogaria no lugar de quem? Tostão, Pelé ou Jairzinho? Aí o Neymar falou que jogaria no lugar do Tostão, porque o próprio Tostão já disse isso em coluna, que daria a camisa para o Neymar jogar. Já desde 2014, mais ou menos, eu acompanho várias vezes os textos do Tostão, ele já falava do Neymar como, no entendimento dele, um dos 10 maiores jogadores brasileiros da história. Então, é isso. O Neymar foi perfeito ali. O Tostão disse que eu jogaria, então eu jogaria no lugar dele. Para 94, o Romário já fez algo que ele não repetiu nem em 70 nem em 2002, que é pegar jogadores de posições muito distintas. Ele falou: eu, Bebeto Isso. ou o Dunga, né? O Dunga lá para trás. Então, por óbvio, o Neymar jogaria no lugar do Dunga, mas para não ficar feio para o Bebeto, talvez, o Romário quis jogar assim. E aí veio a de 2002, que foi a única que deu grande repercussão. Então, assim, a gente já Isso. entende que a resposta ela foi dada porque era o momento ali, né? Mas assim, vamos tentar explorar então, Vinícius, o que foi o Rivaldo de 2002 versus o que foi o Neymar na seleção em todos os momentos. Mas tentar entender onde que o Neymar se encaixaria, se ele se encaixaria, e depois a gente brinca com as outras seleções também. Perfeito, perfeitamente. E o seu complemento aí basicamente explica o que eu disse antes em relação à superficialidade. Começa por aí. O Romário já está se mostrando um grande entrevistador, inclusive muito bem encaixado nessa nova modalidade aí da comunicação rápida e viral. É isso, pelo vídeo curto. Ele queria isso mesmo, né? E é impossível, pela pergunta dele, e eu acho que o Neymar também não deve ser muito afeto a refletir sobre isso. Aliás, grandes jogadores acho que não refletem tanto sobre si mesmo, seu papel, né? A gente vê poucos falando com tanta propriedade como o próprio Tostão fala. E que acaba indo para um lugar até de muita humildade, muitas vezes. Ele sempre fez isso. Ele já falou também do Romário, se não me engano, ou do Ronaldo. Qualquer um dos dois jogaria no lugar dele, tranquilamente, que não teria nem discussão. Né, que outros jogadores, por exemplo, acho que o Reinaldo também, ele chegou a falar isso do Reinaldo em entrevistas, e do Sim. Neymar, como você destacou. Né? Mas o Tostão é um dos caras que se propõe a pensar isso com mais profundidade. E o outro ponto, Marcel, antes de mais nada, a gente já discutiu isso quando falou de automobilismo, quando falou do Neymar, quando falou do Messi. É, que tipo de comparação, né? Quando tem o obstáculo do tempo, da posição e até do contexto, isso não pode ser ignorado para se fazer uma escolha racional, né? Senão fica realmente muito muito vazio. Neymar ou Rivaldo em que posição, em que contexto, né? Em que fase de cada um deles. Além de tudo, tem isso. E o exemplo claro disso também é a própria época, é o próprio contexto de 2002, a situação do Romário, que era por um lado, era um grandíssimo jogador, já estava numa fase um pouco mais Cristiano Ronaldo do final também, né? Um pouco mais ali para fazer o gol, para conferir. Ele foi cada vez criando mais autoconfiança na carreira para fazer gols. Então, aquele final de carreira do Romário era muito mais centralizado, obviamente, com menos movimentação, mas fazia muito gol. 2000, 2001, 2002. Então ele chegou nas eliminatórias, chegou, fez muito gol, ajudou, e houve toda uma discussão. Eu lembro até do presidente da República, Fernando Henrique, então, na época, entrou na discussão e que queria o Exato. Romário na seleção, e era assunto de piada do Cacete do Planeta até o presidente da República tinha essa discussão, né? Claro que o Romário era um grandíssimo jogador. O Romário cabe em 2002? A pergunta é até óbvia, claro que cabe, mas coube, né? Ou a escolha do Felipão foi ruim? Será que o quarteto não desequilibraria E o, aquele time? e o Então, Ronaldo era eu só me muito lembrei do Romário contestado, agora, eu né? quero. É bom lembrar que Desculpe. o Ronaldo, a convocação do Ronaldo era muitíssimo contestada, né? Além disso, tinha a questão do Ronaldo. Né? Romário no lugar do Ronaldo seria um cenário, uma possibilidade. Com o Ronaldo já é outro, tá? Muda a discussão. Aí Romário no lugar de Rivaldo, o Romário é um personagem certamente maior, mas olha a característica diferente. O Romário é muito melhor para fazer gol, mas ele faria o que o Rivaldo fez. Olha já a polêmica por aí. Né? Qualquer jogador que você vai comparar precisa ter o contexto e a função de cada um em campo, naquela época, sobretudo. Debate pronto, eu responderia o seguinte: de fato, o rival de 2002 estava no seu melhor momento, ou dentro ainda do arco do seu melhor momento, que começa lá nos anos 90. Desde o Palmeiras jogou muita bola, pelo Deportivo fez uma ou duas temporadas muito boas, sempre com média alta de participação em gols e assistências. E teve o grande período do Barcelona, né, que ainda culminava até aquela temporada de 1-2, ele estava no Barcelona. Então, aquele é de fato o melhor Ronaldo. Primeiro ponto, Rivaldo. Primeiro ponto a se destacar. Estamos falando
temos que falar do melhor Neymar, nesse caso. O próprio Neymar destaca isso, né? Auge de cada um. Então, peguemos aí o Neymar de 2016, aquele que foi para a FIFA, né, em terceiro lugar, MSN, aquele Neymar que entendeu a sua posição, e as estatísticas dele mostram isso, a temporada 15-16 ou 16-17, se não me engano, foi quando ele tem mais assistência do que gols, pela primeira vez na carreira. Ele faz lá 21 assistências a 20 gols, né? Então, aquele Neymar um pouco mais maduro, fisicamente bem, antes das grandes contusões de tornozelo, que viriam. Até então, ele teve contusões mais musculares, uma fratura no pé, etc. Uma primeira antes de 18 que ele teve. Então, é esse melhor Neymar e o melhor Rivaldo. Agora, mexer naquele Rivaldo, daquela dupla com o Ronaldo, também é muito complicado pela função, né? Eu teria grandíssima dificuldade de deixar o Neymar de fora daquele time, pela fase, pelo auge, mas muita dificuldade. Principalmente, olha só como é complicado isso. Antes da Copa é uma coisa, mas depois da Copa, o que o Rivaldo fez? O espaço que o Rivaldo abriu, ele fechava também pelo lado esquerdo, um jogador forte, passada larga, né? Um jogador que batia de fora da área. Ele era assim acusado, entre aspas, de prender muito a bola, sobretudo nos anos 90, até 98, naquela seleção do Zagallo. Sim, de certa forma, sim. Mas o futebol dele deslanchou no Barcelona quando ele começou a chutar mais no gol, por exemplo, e aquele Rivaldo já fazia isso, fez isso na Copa. Os gols do Ronaldo, do Rivaldo até as quartas de final foram sempre momentos mais complicados. Até aquele jogo contra a Inglaterra, né? Cada um deles tinha 5 gols, Rivaldo e Ronaldo, né? Exato. Mas os gols do Rivaldo foram, desde a estreia, em momentos mais cruciais do jogo, né? A meu ver. Claro que depois o Ronaldo guarda na semifinal e faz 2 na final. E aí Mas muda a até história, né? então, isso muda um pouco a história, o peso da final, sobretudo. Mas a E importância do ainda Rivaldo teve uma participação crucial do Rivaldo em ambos os gols, né? O primeiro é um em ambos os gols. chute que dá um rebote, é tecnicamente uma assistência, e depois aquele Isso, corta-luz genial, né? isso. Faltou ser tecnicamente uma assistência, mas aí é que é um pouco a cegueira do número às vezes, né? Funcionou como assistência. Aliás, as duas coisas, tanto aquele corta-luz maravilhoso, quanto um chute decisivo, difícil, que dificultou um pouco. Tudo bem que o Can ajudou um pouquinho, mas ele participou ali do lance, né? Perfeito. E é curioso essa dupla também, Romário, Ronaldo e Rivaldo, porque, diferentemente da dupla Bebeto e Romário, que foi sempre marcada por tabelinhas, ou Careca e Miller, que seja, um encostando no outro, e muita tabelinha, Rivaldo e Ronaldo, eles até brincavam um com o outro, eles não passavam a bola, a impressão que dava é que não passava muita bola um para o outro. Isso não é tão verdade assim, porque desde 98 houve sim assistência de ambos, né? Mas eram jogadores de característica também de decidir bastante, né? De chutar para o gol, de chutar de fora, chutar forte. Então, isso é muito marcante. Mas de fato, eles se encaixaram muito bem. Eu acho que foi uma grande dupla. O meu receio de tirar o Rivaldo daquele time para colocar qualquer jogador que seja, exceção feita talvez a 2, 3 gigantes da história, né? Óbvios. Mas para colocar qualquer jogador, mesmo em grande fase, é mexer naquilo que deu muito certo, né? A gente pode depois explorar essa comparação de carreira dos dois, é outra coisa. Quem foi melhor em cada fase, qual carreira foi mais interessante em clubes, a história dos dois na seleção dá uma comparação interessante. As companhias do Rivaldo, sem dúvida nenhuma, foram mais interessantes em termos geracionais. O Neymar, eu costumo brincar, é o nosso Robson Crusoe, né, dos craques brasileiros. Ele ficou muito isolado na história, realmente. A gente discutiu sobre isso bastante no vídeo dele. Então, é uma discussão grande. Eu acho que pesa sobre o Neymar a questão do individualismo. Eu acho que os números do Neymar contestam isso um pouco. O Neymar tem grande volume de assistências, percentual de assistência por jogo. Né? Lá no Barcelona, no MSN, ele entendeu a posição dele naquela altura, mas mesmo no Paris ele continuou sendo um bom assistente. No Santos, até menos, um jogador que partia mais sozinho. Mas quanto mais velho, mais deu assistência. O jogo do Neymar é, sim, individualista, parte muito pro drible, e aquilo provoca falta, aí vem a questão comportamental dele por cima, tudo isso é pura verdade. Ninguém inventou isso, ninguém deu esse carinho de graça para o Neymar. Mas ele é também um jogador de excelente passe, tá? Então não é exatamente por isso. Mas eu não tiraria o Rivaldo daquele contexto, né, de 2002, naquela fase de ambos. Uma coisa é a comparação histórica, carreira, seleção, dessa volta para falar disso. Mas para tirar para colocar o melhor Neymar no lugar daquele Rivaldo, eu teria bastante dificuldade, pensaria 1000 vezes, a exemplo do que o Filipão não fez com o outro grande jogador, que foi o Romário, né?
como o Romarinho encurralou ali o Neymar, ele bateu de bate-pronto e pesou ali no Neymar também, que é outro ponto que a gente pode depois discorrer. Ele certamente é mais amigo do Ronaldo, dos Ronaldos. Ele tem uma relação boa com o Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho já brincou que deu a bênção para ele de ser o sucessor do drible, da magia, Uhum. etc. São caras também da comunicação, são caras da balada, É. né, de onde eles certamente se encontraram em ambientes de broderagem que o Rivaldo não frequentou. Uhum. E o Rivaldo traz consigo uma síndrome, não sei se é síndrome de coadjuvante ou síndrome de impostor, mas ele traz consigo algum complexo. Ele atribui ao fato de ser do Nordeste, não sei se tem algum fundamento, pode ter, algum sentimento dele, mas que ele se comunica menos, né, que ele aparece menos e que, portanto, ele é menos respeitado. A resposta do Rivaldo, apesar de ter sido educada, né, e ponderada, e era um direito dele responder, talvez não precisasse, pelo tamanho dele, deixasse as outras pessoas falando, mas já denota isso também, que ele é um pouco defensivo, né? Ele se defende. E depois o Ronaldo o Neymar até brincou no final do post, ele falou, levou um pouco na brincadeira, na gozação, barra gozação, não sei, mas falou, pô, eu ia tirar Ronaldo e Ronaldinho, né? É. Mas de novo, talvez olhando para o Tamanho histórico, vulto né? que é cada um deles, para a habilidade, né, para o destaque que tem na mídia. De fato, o Rivaldo fica um degrauzinho atrás na lembrança mais imediata do mundo em relação a esses três jogadores, né? Mas ninguém colocou com cuidado a lupa ali, né? Dos comentários que se seguiram, você pode depois me recordar alguns, ou trazer os que você também está na cabeça aí, mas me lembro do Galvão Bueno ficar muito indignado, aí tem a rixa dele com o Neymar, O pai, outros foram para uma principalmente, né? linha, Mas pai. exatamente, e assim, outro para uma linha, o Casagrande, né, veio para uma linha de que. Aí ele voltou, inclusive, lá atrás, no Tostão, né? E no Dunga também, porque Tostão, Dunga e Rivaldo, de posições muito diferentes, de jeitos muito diferentes, o Casagrande quis dizer que eram jogadores que jogaram para o time o tempo inteiro, e que o futebol do Neymar seria a antítese dessa possibilidade de se jogar para o time, né? Então, essa discussão, essa discussão também avançou. Mas a resposta do, do Neymar, o post do Neymar, a réplica do Neymar foi muito nesse sentido, ó, não vou tirar meus amigos e vou deixar você, meu cara, mas convidando a reflexão mais ampla do que foi o Rivaldo na história, e não naquele time. Eu acho que ninguém acredita que o Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, jogou mais bola que o Rivaldo naquela Copa do Mundo, né? Rivaldo Absolutamente. com 30, né? Rivaldo com 30 anos, Ronaldinho ainda com 22, recém-feitos 22, ainda aquém do seu momento, do seu melhor momento, que viria logo em seguida, É, daria né? até para dizer que, numa certa medida, apesar do jogo contra a Inglaterra, né, que foi, vamos colocar que foi o jogo mais difícil, ou talvez o jogo crucial, em que o Ronaldinho fez a grande partida dele. Talvez a grande partida dele em seleção, em situações totais, né? Fez aquele golaço de falta e a jogada do gol do Rivaldo, ele que pega a bola aqui né? O Roberto Carlos rouba a bola do Beckham aqui, já entrega para ele, ele carrega lá do meio. Gol muito parecido com aquele da Argentina contra a Suíça na Copa de 2014, né? O Muito Messi parecido, carrega e o Di Maria né? bem parecido. E então, assim, apesar desse momento, ao longo da Copa, o Ronaldinho dá até para dizer que houve mais jogadores, além de Ronaldo e Rivaldo, mais importantes do que ele. O próprio Roberto Carlos, o Marcão no gol fechou, né? Então, eu diria que o Ronaldinho não foi fundamental naquela seleção. Não jogou a semifinal, né, por ter sido expulso. Então, eu não pensaria duas vezes em colocar o Neymar no lugar do Ronaldinho naquela seleção. Exato, exatamente isso. Ele foi um coadjuvante de luxo. É claro que é um jogador exuberante. Na prova final, ele tem lances em que ele limpa jogadas pelo meio. Ele também preocupa o adversário, se ele cai para a esquerda. Mas é um jogador que naquela seleção não foi longe de ter sido o segundo entre os dois melhores, né? E assim, concordo contigo. Jogadores de outras posições se destacaram mais. O Neymar, talvez, ao longo da carreira, tenha jogado uma posição mais parecida com a que o Rivaldo desempenhou naquele time. O Filipão também entendeu melhor a função do Rivaldo. Em 98, o Zagallo coloca o Rivaldo mais atrás, que era onde ele prendia um pouco mais a bola, ficava um pouco mais longe do gol, né, porque tinha o Bebeto e o Ronaldo à frente. Já em 2002, o trio foi desenhado, claro, com certa mobilidade, mas de maneira a encostar um pouco mais o Rivaldo na frente. Então ele seria mais decisivo, né? Que é onde que é onde o Neymar também jogou mais tempo na carreira, mais avançado pelo lado esquerdo, encostando.
Apesar de que na seleção, algumas vezes o Neymar fez ou quis fazer a função do Ronaldinho Gaúcho de ser o quarto homem de meio campo, o cara que fica atrás dos atacantes, né? Então, o melhor Neymar talvez coubesse no lugar do Ronaldinho Gaúcho nessa seleção, desempenhando essa função ali. É muito mais razoável pensar assim do que numa disputa fria com o Rivaldo naquele time. Assim eu penso. Se puder para a gente responder, já no começo do vídeo dá para responder dessa forma, né? Fazendo esse cabeçalho todo, né, a gente consegue responder que era difícil tirar o Rivaldo daquela seleção. Bom, uma questão que o pessoal levantou, né? Eu te mandei alguns vídeos, né, do Mauro Betting, alguns outros comentaristas dos canais aqui, não me foge o nome. Muitos foram não para contestar o Neymar, como o Galvão foi e alguns outros, mas para exaltar o Rivaldo, para trazer a memória, dizer, pô, tá sendo esquecido, o cara é um dos maiores. O próprio Zico chegou a dizer que depois do Pelé, o maior 10 da seleção foi Isso, o Rivaldo, né? Ele chega a afirmar falou. isso. O Zico não falou, nem eu me coloco no lugar dele. Sim, Então, assim, o Rivaldo nas Copas de 98 e 2002, e muitos trouxeram isso à baila, eles falam, né? Que, muitos jornalistas afirmam que o Rivaldo foi o melhor da Copa 2002. Eu contesto isso porque, primeiro que, querendo ou não, a gente tem uma premiação. Ah, mas o Kahn, tá, o Kahn foi escolhido, foi antes da final, legal. Depois da final fica até ridículo dizer que esse prêmio foi dele, mas toda a campanha da Alemanha, a gente sabe que a Alemanha não passava da primeira fase, se não fosse por ele. Segundo, o Ronaldo ficou em segundo lugar na eleição, não foi o Rivaldo que ficou em segundo lugar. Então, eles miram muito no Kahn, mas esquecem do Ronaldo. E em 98, da igual forma, eles falaram que o Rivaldo foi um dos melhores em todas as duas Copas. Mas em 98, o Ronaldo foi escolhido o melhor jogador da Copa, apesar de não ter jogado na final. E você tem o Suker, que foi artilheiro, tem o Thuram, enfim, tem vários jogadores. Então há também um pouquinho de distorção de uma parte da imprensa, de também querer botar cereja onde que não precisava, né? Então, não, o Rivaldo fez duas das maiores Copas da história, como se ele fosse Pelé, Maradona e Messi e tal. Então, assim, também eu acho que houve um exagero nessa defesa do Rivaldo, nessa exaltação dele, o que não quer dizer, de novo, que ele seja um jogador menor. Quando nós fizemos o nosso vídeo sobre o maior jogador depois do Pelé, a gente falou do Rivaldo, mas falou do Rivelino, e a gente não pôs eles no patamar final, né? O patamar final acabou sendo Ronaldo, Romário, Zico e Neymar, esses quatro, para você fazer o teu quebra-cabeça ali. Hoje, isso. Vinícius, com tudo que aconteceu com o Neymar, sobretudo essas lesões e a mudança do PSG para as Arábias, a volta para o Brasil, você entende que o Neymar está acima desses, ou em que posição que você colocaria hoje o Neymar dentro desse cotejo dos maiores jogadores brasileiros de todos os tempos? Lembro que a época a gente pôs o Ronaldo em primeiro lugar, né, de Isso, fato, pós-Pelé, isso. né, pessoal? Para vocês entenderem, é do pós-Pelé, o que não inclui o Sim. Garrincha. Mas nesse pós-Pelé, você ainda entende o Neymar como segundo? Ou em que posição que você vê ele hoje, com tudo que aconteceu? E o próprio Rivaldo também. Como é que você veria esses dois caras? Sim. Bom, mistura só, pegando um gancho no que você falou sobre o Rivaldo, tem muito isso mesmo, né? A internet também traz esse outro lado, né? Do outrista também. O cara que gosta de destacar também aquilo que ninguém sabe, o que ninguém, né? Corrigindo injustiças. De fato, elas acontecem. Isso a Assim, Globo não mostra, né? Esse e papo. a Globo não, é esse raciocínio, é exatamente esse raciocínio, né? A gente aqui fala a verdade, a gente mostra aquilo que não é o mais popular e tal. Então, o Rivaldo é um pouco a expressão disso tudo. De fato, ele é um pouquinho, às vezes, esquecido, ele pode ter um pouco de razão e se sentir um pouco esquecido, pode sim ter um pouco de peso o fato dele ser menos midiático, se dá para colocar esse adjetivo, né? Mas aí vem o outro lado que você destacou muito bem, as pessoas querem colocar uma espécie de outrismo, né? Destacar um outrismo. Na verdade, o outro é sempre o melhor. O Rivaldo ser melhor do que o Ronaldo em 2002, é muita gente que fala. Eu também acho um pouquinho exagero, né? A gente respeita a opinião é uma carga de subjetividade, do que valoriza no jogador ou no jogo de futebol, isso cabe sempre à discussão. Mas eu não acho que é uma obviedade, nem que tenha jogado o mesmo tanto, honestamente. Eu acho que é peso da final, peso dos gols. A semifinal, de fato, é uma jogada individual do Ronaldo. Em 98, eu lembro da época, eu vivi essa Copa bem, de acompanhar bastante. Muita gente reclamava do Rivaldo, inclusive na imprensa esportiva. Repetindo aqui, ele prendia a bola, né?
O Dunga passava rapidinho para ele, que depois ele levava uma semana. Não chegou a ser a enceradeira dos Ninhos 94, mas tinha isso, do Rivaldo prender a bola, do Rivaldo decidir pouco, né? Que o Rivaldo não deslanchava na seleção, tal. De fato, ele acaba fazendo uma boa Copa, mas tem um exagero, né? E que hoje, passado esse tempo, com o relativo esquecimento do Rivaldo, fica, e mais essa verve na internet de querer ser mais realista que o rei, ou de construir pós-verdades, né? Fica esse paradoxo aí de super destacar o Rivaldo. Mas um pouco em relação ao Neymar. A gente, de fato, tinha colocado o Rivaldo, então, um pouquinho abaixo dessa linhagem ouro, pós-Pelé, né? E a minha dificuldade ainda de cravar o tamanho do Neymar é o final da carreira, né? Como ele vai terminar essa carreira. Sobretudo que ele ainda tem idade suficiente até para fazer boas temporadas fisicamente. A gente já viu isso acontecer bastante. Se ele quiser, se ele quiser focar, ele tem idade para isso, ele não está com 38, está com 32, né? E ainda tem uma Copa do Mundo pela frente, numa seleção que é sempre capaz de disputar alguma coisa, apesar da queda técnica histórica, visível e flagrante da seleção brasileira, né? Mas ele tem potencialmente algum espaço para dar um final maior ou menor para a carreira dele. Ele não está fadado a ficar exatamente desse tamanho. Falta, sim, alguma coisa. Ele não conseguiu ser o melhor jogador do mundo, isso é importante, né? Se ele sofreu sombra de dois superastros, né, é um problema dele, é a geração dele, né? Se por um lado ele foi solitário aqui no Brasil, por outro ele pegou essa dupla espetacular ali fora. De fato, pelo menos em 16 ele poderia ter sido o melhor do mundo pela bola que jogou, mas não foi. Não tem essa taça, não tem esse troféu, né? A curva europeia foi declinante, né? Ele sai do Barcelona para o PSG, só poderia ser compensada se ele de fato explodisse ou fizesse o PSG trocar de patamar ali. E nem na companhia de outros grandes isso foi feito. Também não conseguiu. Depois vai para a Arábia e pouco tem jogado futebol, além de tudo. A questão física dele é impressionante, né? Apesar da relativamente pouca idade, ele não consegue mais jogar futebol. Isso declina o jogador, isso diminui o seu tamanho histórico. Se acabasse assim, seria pouco, né? Seria mais um exemplo de potencial desperdiçado, ou aquela impressão de que poderia ter jogado muito mais. No nosso vídeo, a gente explorou muitas capacidades técnicas do Neymar, que realmente são muito impressionantes. Aliás, o que credencia o Neymar a estar nesse andar não é exatamente a carreira dele. É uma boa carreira, tá? Daqui a pouco fala que o Neymar não jogou bola. Ele é o maior artilheiro da seleção, ele jogou em grandes times, ele tabelou com os melhores jogadores da história, ele tem gols e jogadas geniais, ele foi muito decisivo onde passou em vários momentos. Jogou 3 Copas do Mundo, isso é fato, ele foi o principal jogador do Brasil. Em 2 delas estava contundido, em outra ele estava voltando de contusão, numa delas sofre uma contusão no meio da Copa, etc. Tem tudo isso, né? E de fato o recurso técnico dele, o passe, o deslocamento, a velocidade, o drible, o faro de gol, a falta, ele é muito completo, tá? Mas a carreira de fato vem declinando de maneira assustadora e por fatores múltiplos, né? Envolve o básico do atleta de futebol, que é ser atleta, né? O que vai significar essa volta para o Santos? Não sei, de repente ele consegue aqui ser titular, ele vai jogar no futebol tecnicamente, a gente sabe que não está no primeiro nível, jogadores que já não têm mais capacidade de jogar na Europa, na primeira linha da Europa, vem aqui e arrebentam, Hulk, Lucas no São Paulo, Oscar estava na China, acabou de jogar, fez um jogo bom aqui. É possível jogar bem no Brasil sem estar, né, no seu melhor momento para esses grandes jogadores. Então ele pode pegar uma torcida que o acolha, se ele conseguir se recuperar das contusões, ter uma sequência. No meio do ano pode eventualmente migrar para um outro clube até a Copa. Eu não sei como é que está o vínculo lá na Arábia, eu não sei se é desfeito o contrato, essa informação eu não tenho. Ele voltar para o clube onde ele surgiu, ele fazer boas jornadas pelo Santos, pode ser bom para ele como início de uma trajetória. Agora, não é um campeonato paulista pelo Santos, eventualmente, uma zebra, né, que isso assim, já seria uma zebra, ou simplesmente uma boa jornada pelo Santos, o suficiente para ele voltar a figurar na frente de figuras como Zico, Romário e Ronaldo. Não, definitivamente no espaço, no tamanho histórico, não. A resposta é não, ele não tem esse tamanho. Agora, vamos lembrar de uma coisa: ele pode ir para a quarta Copa do Mundo, eventualmente fazer uma grande Copa, eventualmente vir a ser o campeão do mundo com a camisa 10 da seleção brasileira. Um dado interessante, Marcel: Rivaldo e Neymar. O Rivaldo fez 14 jogos pela seleção em Copas do Mundo, nessas 2 Copas do Mundo. Ele foi a final nas duas, né? Jogou 7 jogos nas duas. Ele fez 8 gols e tem 3 assistências. O Neymar tem 13 jogos
nas 3 Copas do Mundo, né? Um jogo a menos que o Rivaldo e tem os mesmos 8 gols. Só que tem 5 assistências na contagem. 5 ou 4, se eu não estiver enganado. 4. 8 gols e 4 assistências em 13 jogos. Né? São números parecidos. Mas o Rivaldo fez 2 finais. E o Neymar ficou pelo caminho. Então isso conta. Você pode discutir a razão disso. As seleções eram melhores, não foi por conta do futebol do Neymar ou por conta do futebol do Rivaldo. Né? As seleções do Rivaldo, de fato, eram melhores. Mas isso conta para o tamanho do jogador. Não dá para a gente questionar isso. O Rivaldo fez uma, ele foi decisivo numa seleção que foi para a final e foi decisivo numa seleção que foi campeã do mundo. O Neymar foi decisivo em 3 seleções que pararam nas quartas de final. Né? Ele parou nas quartas, inclusive, no Brasil. O É, Brasil seguiu até a semifinal de maneira trágica a pior e ele derrota da ficou fora. história da seleção, né? E a derrota da seleção, ele foi poupado disso daí. Mas de fato o desempenho está ali. Mas para a gente ver que tem muita coisa por trás só do desempenho também, até onde chegou o time. É um esporte coletivo, não depende só da atuação do jogador. Mas isso fatalmente vai pesar, de fato, no tamanho do histórico do jogador. Por isso, mesmo que ele venha fazer uma Copa e seja campeão e não seja assim tão destacado, isso também vai aumentar o tamanho dele, assim como aumentou de cada campeão do mundo, não é verdade? Então, assim, a resposta sobre o tamanho tá aí. Não tem, de fato não tem, porque de lá para cá o arco dele foi só declinando. Ele não teve esse grande final, nem como um grande destaque na Europa, nem uma taça de melhor do mundo e nem uma Copa do Mundo para a seleção brasileira. De fato, No ele não compa- teve. Já que a gente falou dele, mas no comparativo com o Ronaldinho Gaúcho, que passou por isso também, né? Ronaldinho Gaúcho, ele vai no Barcelona e de repente começa um futebol cada vez mais escasso, com grandes jogos, mas cada vez mais rareando. Aí vai para o Milan, joga de vez em quando. Jogou muito bem no pré-Copa 2010, achando que pudesse ir. Daí volta para o Flamengo, meio estranho ali no Flamengo, alguns jogos legais, mas nada destacável. E o Atlético Mineiro ele é muito importante, mas não como um grande protagonista. Mas tudo isso nessa idade, mais ou menos, até um pouquinho mais novo do que o Neymar está hoje, né? E depois disso, Querétaro, chegou a jogar no Fluminense umas partidas, uma coisa assim, totalmente antiprofissional, até diria, né? Então, na minha particular visão, isso afetou muito o Ronaldinho Gaúcho. Por mais que ele tenha participado de uma seleção campeã, tenha ganhado 2 prêmios da FIFA, né? Uma bola de ouro, mas 2 prêmios da FIFA, diminuiu bastante. Então, por lógica, com o Neymar também deveria diminuir, né? Mas hoje, se você for falar dos dois assim, só desses dois, não do Rivaldo agora, o Neymar e o Ronaldinho, ele está atrás ainda do Ronaldinho Gaúcho na tua visão? Ou à frente? Se o Neymar terminasse a carreira hoje, se aposentasse hoje, eu acho que ele não atingiu o patamar do Ronaldinho Gaúcho. Não atingiu. É o que você falou. É um outro exemplo de jogador que desperdiçou o seu potencial, poderia sim ter ido mais longe. É um direito também existencial do sujeito querer aproveitar a vida aos 26 anos e dane-se, é um direito dele. Algo Eu James acho Hunt, bacana, eu né? acho. Como Como? James Hunt na Fórmula 1, ganhou o Um título James Hunt, e tá tudo bem. exatamente. Nico Era o que eu Rosberg, queria. O né? Nico fez a mesma coisa, né? Escalei minha montanha e dane-se. Eu não estou de olho na história, eu não quero ser isso, eu não quero ser aquilo, não quero comparações, eu não acredito em comparações. Ronaldinho Gaúcho, eu acho que tem essa vibe mesmo, é de verdade, porque tem atleta que esconde isso, né? Acho que o Nelson Piquet sempre dizia que não tinha, mas tem bastante. Ele adora reforçar aí, né? Que ele é. Enfim, vamos para a Fórmula 1 agora. Mas eu acho que o Ronaldinho Gaúcho não tá nem aí. Ele não liga mesmo, não. E depois de 2 vezes melhor do mundo, ele teve uma frustração naquela Copa do Mundo de 2006. Todo mundo esperava dele. Um outro ponto, um parêntese aqui, o peso do protagonismo, tá? Daqui a pouco a gente volta nos dois. O peso do protagonismo é um grande desafio. Eu acho que é um desafio extra, sobretudo na mentalidade do jogador, ou do atleta que seja. Uma coisa é você ser o melhor, outra coisa é se manter melhor, outra coisa é ser seguidamente desafiado como melhor. Isso no mundo das lutas é muito evidente, né? A defesa do cinturão, né? A gente tinha aquela síndrome do melhor jogador do mundo nas Copas do Mundo, que vinha Maradona em 90, né? Não deu certo, quer dizer, não deu certo em tese. Não foi campeão, mas ficou um peso muito grande sobre ele. Jogou muito bem em 90, mesmo acima do peso, levou a Argentina para a final. Mas o Baggio em 93 também jogou muita bola, mas acaba com um peso enorme e acabou de maneira meio trágica, jogando um pênalti fora, né? O Ronaldo chega em 98 e padece na final. Em 2002 era o Figo, o melhor do mundo, né? Também não fez uma boa Copa, Portugal, cara, não né? era fácil. Exatamente.
E 2006 era o Ronaldinho, era a grande estrela da companhia. Ele chegou em 2002 como coadjuvante, um garoto, e chegou em 2006 como o cara do mundo, né? E um cara, e muita gente falava, ia muito além, fala, olha, esse jogador tecnicamente é o que mais se aproxima dos deuses da bola, ele pode ser um Pelé, ele joga igual o Maradona. A comparação era nesse nível. Era, Se ele já tinha superado o Maradona, se estava junto com o Pelé, isso. né? Só Como a colocação dele. plástica, exatamente, como a plástica do Ronaldinho Gaúcho, o controle de bola, o malabarismo e alguns lances são realmente muito impressionantes, talvez até inéditos, em termos de habilidade pura e controle de bola. O que mais teve isso foi o Maradona antes dele, mas era um jogador muito mais efetivo, né? Eu acho que jogava muito mais com o time, mais guerreiro, mais efetivo, mais criador. Mas o Ronaldinho Gaúcho tinha esse malabarismo mesmo que impressionou muito, e quando isso era casado, claro que ele teve também momentos muito decisivos, chutes de fora da área, dribles concertantes, assistências maravilhosas, que ele com uma curva na bola ia parar no pé do jogador. Ele fez coisas absurdas, também muito decisivas, é claro, não dá para negar isso. Mas havia esse patamar. E ele chega e faz uma Copa, o Brasil faz uma Copa ruim, mas ele, sobretudo, não conseguiu deslanchar em nenhum momento, né? Dificuldade de ser decisivo, né? E a partir dali, já no Barcelona, naquela temporada 5-6, já estava com alguma dificuldade. No ano 2006 também não foi tão brilhante. E dali para lá, com 26 anos, ele de fato desiste um pouco. Ele ganha uns 3 quilinhos ali na pochete, né? Não consegue ter o mesmo deslocamento que ele tinha para poder driblar. Já no Flamengo ele não driblava. No Atlético Mineiro ele fez uma grande Libertadores sem driblar, porque ele dava passe, fazia alguns gols, né? Eu não tinha mais capacidade muscular e física, né, para deslocar, para desconcertar o adversário. Então ele fez uma segunda metade muito aquém. Se ele fosse o Cristiano Ronaldo, com 0% de gordura no corpo, talvez ele tivesse uma segunda metade também impressionante, poderia ter sido protagonista em outra Copa, seria um jogador muito maior. Mas é um caso do Neymar. Mas em relação a peso de protagonismo também, voltando um pouquinho em Rivaldo, o Rivaldo nunca foi esse cara. Ele nunca chegou com, olha, você, apesar de ser o 10 e sobre o 10 ter um estigma muito grande, um peso histórico muito grande, nunca chegou sobre o Rivaldo esse peso. Sequer tinha sobre o Raí em 94. Porque no trajeto até 94, o Raí era esse cara. Porque o Romário cresce na reta final no Barcelona, né? Depois o Raí declina bastante, perde posição na Copa. Né? O próprio Raí diz que sentiu esse peso. O Raí foi um cara que sentiu esse peso também emocional, foi para a Europa, não foi muito legal lá no primeiro ano, né? Também padeceu com isso. Mas sobre o Rivaldo, apesar de ser o 10, nunca teve esse protagonismo, no mínimo, segundo ou terceiro nome, né? Então, já com o Neymar é o oposto, ninguém pode negar isso. O peso sobre o Neymar é gigante. Em cada uma das 3 Copas que ele chegou como o cara a decidir. Cada Desde muito contratação que ele novo, foi, né? e Porque, ainda muito novo. porque ele e o Ganso, na época, eram para ir para 2010, e aí ficou aquela coisa estranha, né? O Dunga Pegar uma experiência. botou nos 30, mas não botou nos 23 e blá blá blá. E já desde ali, quando sai o Dunga e entra o Mano Menezes, o primeiro jogo do Mano Menezes é um Brasil e Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, amistoso, né? 2-0, acho que 2-0, 2-1, os dois gols do Neymar, né? Então ele tinha Isso. ali 18 anos. Uhum. Exatamente, exatamente. E essa geração anterior também, ela foi interrompida. O próprio Ronaldinho Gaúcho poderia ter ido até 2014, com 34 anos. Mas Adriano, Ronaldinho Gaúcho, né, Robinho não foi um jogador sério a partir de certo momento. O Kaká, que era mais jovem, inclusive, que o Ronaldinho Gaúcho, poderia ter sido um cara em 2014 também muito forte. Já em 2010 chegou aquela contusão de quadril, de pubis, não me lembro, mas ele chegou já no final de carreira. Por motivos diferentes, Adriano, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, que eram os 3 grandes imediatamente anteriores ao Neymar, a geração que separou Ronaldo e Rivaldo de Neymar é essa, são esses 3, né? Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Adriano, caras muito bons que poderiam ter sido o de passar o cetro, passar o bastão com o Neymar, e não houve, realmente houve esse corte. Então, desde 2000, no começo da década passada, o Neymar é o craque brasileiro, é a esperança brasileira, né? Em função desse vazio dessa geração anterior. Então, isso sempre pesou sobre o Neymar. E o Neymar, acho que fica essa centelha de esperança na seleção, porque de fato ele veste bem a camisa da seleção, né? Ele tem números, né? Ele tem números de assistência e de gols. Se não me engano, a assistência ele supera a média do Messi na seleção argentina, por exemplo, que Sim, pese o Messi ser sim. um meia, né? E o número de gols também não é muito diferente, o percentual de gols. Então isso ainda tem, mas isso está no mundo da possibilidade, né? Que de fato ainda pode vir a acontecer, e de quebra a gente tem uma seleção que só deixa dúvidas, né? Que não deixa muita certeza. Então essa fica essa possibilidade, mas sem nenhuma garantia.
E agora, já caminhando para a nossa reta final, o Rivaldo, assim como você bem destacou, né? Eu concordo contigo perfeitamente, tanto em 98 quanto em 2002. Ainda que em 2002 o Ronaldo era meio que uma sombra, uma incerteza, mas ele, como personalidade, incontestavelmente era o maior, assim, né? E ele podia também Sim, trazer para as costas dele, como o Romário fez em 94. O isso, Romário tem esse grande mérito, né? Que é, não, não, se ganhar, nós ganhamos, se perder, pode botar a culpa em i- mim, isso. né? Esse tipo de E coisa. O sem querer te Ronaldo. interromper, e sem Aham. querer te interromper, o Romário também estava por ali, como a gente disse, né? Mesmo Uhum. sem o Ronaldo, tinha o Romário, que era um cara ainda muito midiático, chamava para si também a situação. Inclusive na eliminatória fez bons jogos, fizeram bons jogos Rivaldo e Romário. Não sei se você lembra, alguns jogos Sim, aqui no sim. Brasil. Porque é o período em que o Ronaldo ele sofre uma primeira lesão no final de 99 e aí ele volta e sofre aquela lesão que todo mundo lembra, fica mais de um ano e meio fora, né? Isso, Então, isso, basicamente, 2000 inteiro e 2001 quase inteiros, a seleção se dividiu ali, o Romário jogou muitas partidas, teve um jogo contra a Venezuela, né? Que acho que ele foi isso. 6-0, ele fez os 6 gols, ou se não os seis, os 5 dos 6, Fez muitos. muitos, né? A seleção também tem um período ruim ali, né? Coincide com essa ausência Sim, do Ronaldo, um período muito ruim, né? A gente a lembra crise, daquela vez do Leão no Morumbi, o pessoal jogando as bandeiras, isso, eliminação na Copa América para Honduras, coisas foi, assim inimagináveis, né? isso. Mas ficou também a lembrança da Copa América 99, o último momento de Romário, Rivaldo e Ronaldo, foi sensacional, né? Contra a Argentina nas Sensacional. quartas e Uruguai na final, muito próximo do que eles já haviam feito em 98 e fariam em 2002, né? Aliás, o Rivaldo contra a Argentina, ele tinha especial destacamento, né? Me lembro também do Exato. amistoso, ainda na era Luxemburgo, acho que no Rio Grande do Sul, em Porto No Alegre, Beira-Rio, 4 a né? 2 para o Brasil, acho que três Isso, gols dele, né? uma Ou coisa assim. 2 ou 3. Ou pelo menos dois gols, é uma grande atuação, né? Uhum. E, Eu e de, ficaria ainda, né? A história, não sei, acho que Neymar e Rivaldo, a resposta é assim, eu não tiraria o Rivaldo daquele time de 2002, principalmente conhecendo o resultado, né? Antes eu não sei, se eu tivesse antes olhando uhum. para os dois, eu poderia ter dúvidas, né? Honestamente. Mas a história dos dois eu ainda ficaria no muro só para deixar a carreira do Neymar terminar, né? Eu acho que tem pontos para um e tem pontos para outro, né? Você pode olhar sobre essa perspectiva do protagonismo, né? Do quanto de fato foi efetivo em questão de gols e assistências, é muito parecido em Copas do Mundo. Nos clubes, não é justo dizer que o Neymar também não jogou muito bem no Barcelona, como o Rivaldo jogou, acho que jogou, né? Sim. Mas o Rivaldo de fato foi campeão, de fato foi finalista, então tem coisas que pesam mais favoráveis ao Rivaldo. O Rivaldo um profissional mais sério durante a carreira inteira, né? Menos contundido, então eu ainda Ele acho que joga, precisa ele do joga aqui no São Paulo com já 40 anos, com né? quase 40, 38, ele chega em Uhum. 2011, ainda joga no São Paulo, obviamente nem sempre titular, mas fez Uhum. bom jogo, era magrinho, era um cara atleta, se Sim, dedicava, né? Um cara que do começo ao fim da carreira foi um atleta, né? E não foi tão castigado por contusões, que eu me lembro. O Rivaldo é um cara que passou muito reto, daquela sim. estirpe de jogadores raros, né? O próprio Pelé, Messi também, Cristiano, que nunca ficaram tanto tempo fora, contusões menores, né? Coisa que não acontece com o Neymar, outro ponto. É verdade também que o Rivaldo, após a Copa 2002, ele vai para o Milan, participa da Champions, ele não, ele o Milan vence a Champions League 2003, mas ele não foi assim. Eu lembro que ele era um jogador que meio do elenco, Isso, e após isso sim. começa, né? Nunca Turquia, mais se Grécia, destacou em né? altíssimo nível. Isso, ele jogou na Grécia, né? Antes do São Paulo, ele teve muito. Ele É, foi bem na Grécia, ele era um destaque no futebol grego. Mas o futebol grego é a terceira ou claro. quarta linha da Europa, né? Exatamente. Então, ele depois ele realmente ele não brilhou. Ele não fez o que o Cristiano Ronaldo fez até os 38 anos jogar em altíssimo nível. Isso não. Né? Ele está um degrau abaixo desses gigantes, Sim, né? Eu acho que concordo. sim, né? Por algumas razões. A fala do Zico é muito interessante. O Zico coloca ele como superior em importância. Acho que o Zico focou muito no critério, objetivamente, critério Copa do Mundo. Quem que foi campeão, camisa 10 e de quebra ainda fez mais uma final de Copa do Mundo. É isso. Eu acho esse critério, com todo respeito ao Galo, eu acho que esse critério não é suficiente. Ele é importante, ele é um ingrediente, né? E critério é critério, cada um tem o seu, um postulado, a gente respeita quem dá um peso excessivo a isso, mas quando você vai comparar de fato o jogador, eu acho que merece um pouquinho mais de atenção
em outros aspectos, né? Jamais vai deixar de ser um jogador importante, né? Ou colocado nessa prateleira dos grandes, mas eu acho que tem alguns pontos, sim, em que ele deve a outros totens, né? Desse período, último meio século de futebol brasileiro. É o que, querendo ou não, o próprio Rivelino, né? A gente falou naquele vídeo também, o Rivelino, ele jogou 70, foi muito importante, né? Acho que o primeiro gol da Copa é dele, né? Fez, Sim, acho que outros gols. Pô, Gerson, Clodoaldo e Rivelino tiveram que recuar para poder jogar, porque era muito camisa 10 e tal, craque, craque, isso. craque. Em 74, ele faz uma Copa modesta, né? Uma Copa ok. Ele sentiu muito aquele jogo contra a Holanda, percebe-se que ele, Sim. né, se perdeu ali aquele futebol E, novo e não e é um trouxe. outro, exato, e é um outro caso de peso enorme sobre ele também, talvez o maior de todos os tempos, né? O maior peso sobre um jogador, você imagina herdar a camisa 10 do Pelé, né? Exato. Naquela altura do mundo, né? E ele, de fato, ele liderou a seleção daí nos anos 70. Ele foi o camisa 10, fez bons jogos, mas de fato a Copa de 74, o próprio Brasil foi muito confuso e foi atropelado pela notícia nova que a Holanda trouxe, né? Aí sim fomos surpreendidos, como diz o Zagallo, né? Mas é E, isso. assim, mas a brincadeira do passado, se a gente puder dar Aham, essa é passeada verdade, rápida, fazer né? esse bate-bolinha final. É isso, um bate-ponto final. Mas o Romário colocou também fechado, né? Ele Sim, colocou Pelé, ele colocou Pelé, Jairzinho e Rivelino, foi isso? Pelé, Jairzinho e Desculpa, Tostão. Pelé, Jairzinho e Tostão. Ele não Uhum. incluiu o Rivelino, né? Exato. Que pese o Riva ser um craque, e se eu tivesse que colocar o Neymar, o auge do Neymar, eu talvez colocasse no lugar do Rivelino naquela Copa, para jogar do lado esquerdo, Porque né? o O melhor Neymar, Jairzinho o está Jairzinho, abaixo do Rivelino e do com Neymar, certeza. mas naquela Historicamente, sim. Copa, Esse é o contexto. Caso do Rivaldo. O Jairzinho voou naquela Copa, fez 7 gols, gol em todos os jogos, tudo quanto é uhum, jeito. furacão na Não, Copa. não dá para tirar. É o furacão. Não dá para tirar. E o Tostão tinha uma característica que foi muito importante para aquela Copa. O jogo sem a bola, o deslocamento, a confusão da defesa adversário, passe de primeira, alguns passes decisivos, né? Que não era de fato o futebol. Eu não acho que o Neymar, aquele paradoxo, o Neymar é o jogador só do individualismo? Não. Vamos prestar atenção nas assistências que o Neymar tem e nas companhias que o Neymar teve na carreira. Eu acho que ele sabe, sim. Ele puxa muito drible, ele exagera muitas vezes. No Santos ele fazia muito isso, continua fazendo na seleção às vezes, exagera, mas ele também sabe ser o assistente. Não é por não saber ou por ser antítese do futebol coletivo. Eu não acho que é para tanto, como disse o Casão. Mas eu acho que aí no Tostão é longe demais. O Tostão fez uma função ali muito interessante. E o Rivelino, garoto também, não estava no seu melhor, foi colocado ali para a esquerda e o Neymar poderia até jogar por ali. Uhum. Né? No lugar Em do Gerson não 94, teria como entrar, né? de jeito nenhum, do Gerson não. Aquilo foi Inclusive o Gerson, fenomenal uma também. das votações, foi o segundo melhor da Copa, né? Numa de uma. Segundo ou Era terceiro, da Copa terceiro, porque teve o Miller também, que foi o segundo. isso, Pelé, Gerd Miller Miller. e Gerson. E Gerson, o segundo do Brasil. É isso. Uma revista, né? Publicação, alguma coisa Uhum, assim. Não tinha os prêmios oficiais. exato. Em 94, o Romário amarrou com o Dunga, né? Uma pequena polêmica. Acho que o Neymar poderia jogar, não precisa nem tirar a dupla com o Bebeto. Ele poderia caber na função do Zinho, por exemplo, Sim. apesar de que o Zinho teve uma função de marcação pelo lado. O time seria redesenhado, mas aí tem uma diferença técnica grande, né? Uhum, Talvez o melhor Neymar tenha sido melhor do que o melhor Bebeto também, na minha opinião. Mas aí sim, já é difícil concordo. tirar pelo casamento, né? Uhum. É Até difícil pelo tirar pelo casamento. histórico, né? Que o Exato. Bebeto, 89, aquela Copa América aqui, então o Isso. Romário, ele era o maior jogador, mas ele teve e ficou fora e voltava. O Bebeto o tempo inteiro esteve ali, né? Exatamente. E você falou do gol que a Argentina repetiu, emulou o do Rivaldo de 2002 contra a Inglaterra. O gol dos Estados Unidos é um pouquinho diferente, mas Também lembra também bastante o lembra. Romário buscar a bola no meio, né? Romário busca a bola no meio, costura, coloca para o Bebeto, ele joga no cantinho esquerdo também com extrema precisão, assim como o gol argentino, assim como o gol do Rivaldo. Então eu Uhum, acho que era muito mais, como o Romário fechou ali, meio que ele quis direcionar um pouquinho de polêmica, eu acho que o Neymar cabia no lugar do Rivelino, do Zinho, no máximo estourando do Bebeto, do Dunga não uhum. tinha muito cabimento, né? E E foi agora do fundamental Rivaldo, também. O Dunga foi muito importante para a Copa 94, né? Não muito, muito. O apenas, Dunga, não apenas como capitão você viu um líder e dado que o Dunga, marcação. claro. O Dunga foi o maior passador de todas as Copas. O cara que mais deu passes em todas as Copas foi o Dunga em 94, não é isso? Se eu não estiver enganado, acho que em número de passes Sim, é isso. concordo. Acho que E não foi. é só passe burocrático, né? O Dunga meteu bola para frente, sempre meteu bola para frente, buscando o jogo pelo lado, buscando o Romário. Era um cara que jogava.
Podemos discutir um dia o Dunga, viu? Um cara talvez sim Exato, subestimado como jogador, subestimado. né? Um baita jogador. E joga Agora, 98 também, né? em 98 também, né? E sempre também, se não tinha sobre si o peso do craque, obviamente não, ele mesmo sabe disso, mas tinha sobre si o peso da liderança, que também é um peso, né? É uma coisa que cobram do Neymar, que cobram de outros craques, não conseguiram ser tão líderes assim. Ele ficou muito Também não é marcado fácil. pela era Dunga, né? Foi Usaram o nome marcado dele para, injustamente, né? exato. E chegando a 2002, eu acho que de fato não tiraria o Rivaldo daquela seleção, todos os motivos que eu expus. Já a diferença de carreira entre ambos, eu acho que ainda cabe sim discussão, a depender do epílogo do nosso menino Ney, até onde ele vai, né? Acho que tem muitas nuances para se comparar, né? Mas para tirar o Rivaldo daquele time é muito muito difícil. Tiraríamos o Ronaldinho Gaúcho no Ronaldinho, específico, Ronaldinho né? Gaúcho, Ronaldinho Gaúcho. Vamos brincar só para terminar, então. Em 58 o Neymar jogava, Vinícius? Olha, 58. 58 é uma seleção, não sei se ela é melhor que a seleção de 70, né? Uns acham que sim, outros acham que não. Eu acho que o apogeu do Brasil foi 70. Não sei se Uhum. aquelas imagens coloridas, a primeira transmissão satélite, ou o auge do Pelé, tem É, várias razões. Mas 58 já foi uma seleção que mudou também o jeito, quebrou um paradigma brasileiro de só escalar craques, né? Aquela seleção teve inspiração num trabalho húngaro aqui no Brasil, aquela uhum. seleção foi muito bem desenhada, mudou o 4-2-4, o Zagallo, que era o cara candidato por ser o atacante do lado esquerdo, até o Neymar no seu lugar, e é claro que o Neymar é muito melhor do que o Zagallo, mas o Zagallo teve a função que de fato Voltar. foi a expressão daquela mudança tática de voltar um pouco, né? Ele e o Tele faziam isso nos clubes, curiosamente, que seriam dois grandes treinadores. É difícil, né? É difícil tirar alguém dali. Mas eu acho que o Neymar, em qualidade técnica, ele poderia sim jogar no lugar do Neymar, eventualmente no lugar do Vavá, que também foi muito importante ali. Mas um time que tem Pelé, não precisa de centroavante, dá Uhum. para E brincar. Ele tem fez. nível, é, ele tem Pelé nível fez técnico gols em todos os três últimos jogos, mas o Vavá também, né? Vamos lembrar disso. também. Só O não Vavá fez foi muito contra Gales. decisivo. Né? Fez contra a Isso, não França fez contra a e Gales na porque foi 1 a final. 0. Uhum. Exatamente. Jogou muito. Tecnicamente, a resposta é sim. Agora, é aquela, tem que fazer essa ressalva, esse asterisco de que a função do Zagallo, que é o candidato a ceder a camisa de ponta esquerda, foi um cara decisivo para aquele esquema tático transgressor ali, que foi campeão. O único país até então campeão fora do seu continente, ou país, desculpa, o país campeão não europeu, campeão na Europa. Né? Até hoje Exato, segue como o único time não europeu campeão na Copa disputada na Europa. exato. A Espanha foi o primeiro europeu a vencer fora da Europa. A Fora. Alemanha Isso, replicou isso aqui. A isso. Argentina venceu fora da Europa, mas assim como o Brasil em 2002 era Em outros em continentes. outros continentes. Isso. E por fim, 80 e 82, que é a seleção que não ganhou, mas que 82. era a seleção mágica, mais próxima da nossa época também. Onde é que ele jogaria Aham. ali? Tirar o Serginho é fácil, né? Mas é diferente Tirar o também. Serginho tirar o Serginho é fácil. O Serginho entrou ali para fazer o trabalho sujo, se cotovelar, fingir que o Brasil tinha ali alguma coisa ali mais na frente de convencional e não tinha, né? Ele tinha 6, 7 jogadores que trabalhavam a bola no meio-campo e chegavam em bloco para atacar. Né? Exato. Falcão, Cerezo, os dois laterais muito técnicos, dois meias espetaculares, e o Éder, que também não era exatamente um ponta, sabia jogar como meia, né? O Serginho era o paredão, e esses 7 jogadores chegavam para arrasar. Jogou Eu muito o acho que o Éder Neymar naquela Copa, né, meu irmão? jogou muito, o gol de cavadinha, Contra eu a acho que Nova os dois gols Zelândia, mais bonitos do Brasil são do Éder. Aquele gol contra a União Soviética, que ele levanta a bola e bate de primeira de fora nossa. da área, Que o uma coisa Falcão até faz um corta-luz, né? Igual o o Rivaldo fez com o Falcão faz o Ronaldo. corta-luz parecido com o do Rivaldo para o Ronaldo, né, 20 anos depois, e o Éder faz aquela pintura com aquela canhota poderosa dele. E depois aquela cavadinha maravilhosa que entra na gaveta oposta, né, em cima do. Nova Zelândia. Foi contra a Escócia ou não? Escócia, né? Escócia ou Nova Zelândia? Agora eu tô na dúvida. Foi Pode contra a ser Escócia. 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 Goleiro Ruth, e Uhum. cobre o goleiro Ruth e é contra a Escócia, é isso mesmo. E ele ainda teve Eu aquela acho falta contra a Argentina, lembra? a falta que o Zico depois Putz, escorre o o Zico gol, mas que faz a o falta gol. até hoje a baliza tá vibrando lá em Sevilha, lá tá Que balançando. falta, Contra a pois é. Argentina, né? Exato. Aquele jogaço contra a Argentina. Então jogou muito o Éder, era um grande jogador. O Neymar está acima do Éder. Poderia fazer bonito, seria mais um a trabalhar a bola naquele time e chegar à frente, ele cabia. Mas em todas essas situações, nenhuma é banal. Mesmo jogadores menores que o Neymar, como o Zagallo, o Éder, em todos eles cabe um asterisco, porque você mexer num time vencedor. Eu me lembro de uma história de que acho que foi o Zagallo, não era o Zagallo mais.
Acho que o Zagallo, assim, ele tira o Rivaldo de um jogo e coloca um volante. Acho que um jogo na África do Sul que o Brasil vira para 3-2. Ele Uhum. tira um jogador de importante como o Rivaldo e coloca um jogador marcador e o Brasil vira o jogo, joga muito melhor. Isso aconteceu também com o Dunga, que ele tira o Ronaldinho Gaúcho no intervalo, acho que na Copa de 2010, ou na preparação para a Copa de 2010. Ele tira o Ronaldinho Gaúcho e coloca o Josué, volante do Uhum. São Do Paulo, São Paulo. Uhum. um marcador, e o Brasil melhora. Uhum. Então depende, é um esporte coletivo, você tem um desenho tático que favorece aquele momento. Imagina você mexer num time que deu certo, é sempre doloroso, né? Então são perguntas polêmicas, a gente fez aqui uma viagem, compara, assim é legal, fazer com mais esmero, colocar que tipo de comparação é possível fazer, mas essa resposta respondida de maneira rápida e curta, ela vai servir mais para virar esse carnaval aí de... Aí vira ofensa, né? As pessoas também se ofendem, outros ofendem Uhum. o Neymar por isso também. Exato. Aí o Neymar debocha do Rivaldo e vem alguém, quebra o pau no Neymar e fica até engrossa a veia do pescoço, saindo de raiva, de falar que ó, isso não é para tanto, né? A Com gente certeza. separa, na verdade, o que é uma resposta rápida, sem muita profundidade, uma que se propõe, pelo menos, a tentar responder com mais critério um pouquinho, sem querer ser pretencioso, a gente só tenta fazer as coisas com mais... O seu canal, né, se especializou nisso, em fazer com mais calma um pouco. Nem tudo tem 30 segundos, né? A Uhum. dopamina das pessoas está ali disparada, querendo ver a resposta rapidinho. Às vezes tem que parar um pouquinho para pensar e ir mais além, ainda que a gente erre também, Claro, sempre vai né? puxando mais pontos, né? De um ponto desse a gente puxa outros tantos possíveis. Acaba sendo barato, mas é muito legal. Muito legal poder fazer Perfeitamente, isso mais né? uma vez. Obrigado mais uma vez pela tua participação e realmente a gente quer aqui, né, nesse canal ser um lugar que as pessoas possam refletir também conosco, porque a gente entende que, além de tudo, além da rapidez, falta às vezes essa reflexão, ponderar, né? Puxar, não, mas Isso. pensar em outros cenários, pensar em outros pormenores, né? Que as coisas não são tão simples. Uma resposta simples não pode ser a solução para que problemas ou divagações ou discussões maiores, né? Que merecem. E é o que Exatamente. esses caras merecem, eu acho, né? Os jogadores desse nível, eles não Exato. merecem ser tratados como uma mera substituição, e sim como uma análise mais debruçada. E nesse caso, só para a gente concluir também rapidinho, o Neymar é o menor culpado nesse caso, ou o Romário, ou o Neymar, ou o próprio Rivaldo. Você pode, né, questionar se cabia perguntar daquele jeito, no caso do Sim, Romário, ou se o Neymar explicou tão bem, ou se o Rivaldo precisava ter respondido, mas eles se colocaram ali no lugar que se propuseram. O depois é que vem a confusão e que é muito curta, né, que às vezes me incomoda um pouquinho. É o depois, é a repercussão, é a manipulação desse fenômeno que é um pouco chatinha. Então, falar com mais esmero é sempre bacana. e que bom que a gente não fez o vídeo logo no dia seguinte da discussão, porque Exato. justamente a gente teve tempo para acalmar um pouquinho, esperar aí. O tempo das coisas, né? Isso faz muita Exato. falta, o tempo das coisas. Como no tempo do e-mail, né? Que a gente trocava e-mail e não o WhatsApp. E vou inclusive colocar aqui para o pessoal o link da nossa última coluna no GP Total, você e eu, trocando e-mails para E a refletir gente sobre o troca nesse personagem ponto, Ayrton isso. Senna. Uma troca de e-mails. Valeu, Vinícius. E esse ano, então, vamos recuperar a lacuna do 2024 para ficar um por ano certinho. A gente faz mais um esse ano Vamos, ainda. vamos. Então eu quero chegar no Hexa, antes do Neymar, eu quero chegar no Hexa aqui no canal É isso História aí, cara. Esporte. Tá Com bom? certeza. Valeu, meu irmão. Um abraço, até a Grande próxima. abraço. Obrigado.